Oi, meus amores! Olha, hoje estou começando a dupla aqui, né? Instagram, TikTok, a live ao mesmo tempo. E hoje é um dia especial que eu vou contar para vocês uma técnica infalível para você voltar a ter a atenção do seu parceiro, a ter a atenção do seu marido. Porque eu sei que é isso que dói, é isso que incomoda no nosso relacionamento, quando ele começa a ficar desgastado. A gente percebe que a gente não tem mais a atenção dele como antes, a gente não sabe nem o que aconteceu para poder isso ficar desgastado. A gente tem uma suspeita do que aconteceu, né? Mas saber exatamente ali, a gente fica na dúvida, porque afinal de contas, você tá fazendo tudo, você tá deixando esse homem aí, agradando ele sempre, se empenhando pro relacionamento, fazendo o seu papel de esposa. E ontem, quem tava na live aqui ontem? Quero saber. Cheguei, a Beth tava. A Beth eu vi aqui. Quem tava aqui na live de ontem? A gente já vai poder falar algumas coisas que a gente já comentou ontem para você juntar as ideias, porque a ideia é essa, né? Um conteúdo vai agregando o outro, até que realmente a gente comece a entender aí como a gente melhorar esse relacionamento, como a gente colocar ele novamente nos trilhos. Olha lá quanta gente estava aqui ontem. E ontem a live bombou, né? A live ontem eu peguei um pouquinho pesado, mas eu prometo que hoje eu vou tentar ser mais leve, para poder você entender que você não precisa batalhar, você não precisa guerrear. A gente já falou sobre isso aqui. E ontem a gente entendeu que para um amor ser sustentado, para um relacionamento ser sustentado, a gente precisa trabalhar os nossos pilares. Que pilares foram esses? Quem lembra dos pilares? Eu quero que vocês me digam. Quem estava aqui ontem, me diga pelo menos os pilares que você lembra. Porque até hoje eu coloquei esses pilares lá nos stories. Mulher, fiz a janta até cedo para não perder. Boa, é isso mesmo. Quem lembra aí dos pilares? Eu quero saber se você se lembra dos pilares e quais pilares aí vocês acham que tá comprometido no seu relacionamento, hein? Quem não tá aqui no TikTok, não tá sabendo o que é, vem pro Instagram. Mas dá pra ficar aqui também assistindo. Mas depois vai lá me seguir pra poder saber do que eu tô falando. Quem tava aqui? Me fala aí. Não, o pilar sexual. Não, confiança não tem. Não tem o pilar da confiança. Lealdade, isso mesmo. Intimidade, isso, Paquita Acessórios. Intimidade. Que mais? O principal lá que eu falei que se cair, derruba tudo. Aquele pilar que se ele cair, ele vai sobrecarregar todos os pilares. Qual foi? Me diz aí. A comunicação, exatamente. A comunicação é um pilar extremamente importante no relacionamento conjugal. Aliás, eu acho que todos os relacionamentos, né? A comunicação, a gente tem que saber se comunicar, a gente tem que saber conseguir dizer o que a gente sente, sem ofender, sem se sentir ofendido, e conseguir chegar a um objetivo com aquela conversa, com aquele diálogo. A Jaqueline também estava aqui. Mas agora eu quero de vocês, sabe o quê? Vocês também aqui do TikTok. Sabe o que eu quero de vocês? Muito like nessa live, para a plataforma considerar que esse assunto é importante, porque hoje eu vou revelar para vocês uma técnica que facilita o seu parceiro voltar a fazer o que você deseja, que facilita o seu parceiro voltar a ter olhos para você, que facilita o seu parceiro voltar a querer, a desejar ficar com você. Porque hoje, oi Lu, porque hoje a gente tem essa dificuldade, né? Poxa, o que aconteceu com esse relacionamento? Que ele não me dá mais a atenção que eu gostaria, que ele presta mais atenção no trabalho, fica o tempo todo no celular, dá mais importância para os amigos. Por que isso está acontecendo, né? E aí, como é que a gente chama a atenção desse homem de volta pra gente? A gente, muitas vezes, fazemos o quê? O que é que nós fazemos? Oferece o sexo em troca dessa atenção. E aí, ele até fica mais atencioso, né? Ele fica mais atencioso, ele fica mais carinhoso, ele fica mais disponível. Mas e depois do sexo, o que é que acontece depois do sexo? Desce o dedo no like. Desce o dedo no like. O que acontece depois do sexo? Me contem, me falem o que acontece depois do sexo. Que ele conseguiu lá ter o sexo. Qual perfume eu uso? Ai, tem vários. Eu tenho um perfume para cada ocasião. Eu tenho um perfume até para aquele momento. Depois eu conto.
O que acontece depois que ele conquista o sexo? Porque você ofereceu o sexo para ter intimidade, para ter conexão. Mas se a relação não tá bem, o que acontece? O que é voltar normal, Letícia? O que é voltar ao normal? Porque o normal para mim é esse homem aqui dedicado a mim. Volta tudo de novo. Volta para onde? Volta a estaca zero. Deixa a gente de lado. O Cleiton falou que tem beijo e carinho. Tá bom. Volta tudo de novo. Pois é. Esse homem volta a se comportar da maneira que a gente não gosta. Então isso já cai de terra aí, essa ideia que o homem quer só sexo. Ele quer sexo. Só que se você oferecer sexo em troca de atenção, você vai continuar sendo uma mulher pombo. Vamos embora e te bloqueia. Não, eu tô falando das casadas. Você vai continuar sendo uma mulher pombo. O que é uma mulher pombo? A mulher pombo é aquela que fica ciscando o homem, fica cercando ele, fica ali fazendo tudo que ele quer, disponível ali para ele o tempo todo, em troca de atenção, em troca de afeto, deita, vira e dorme, em troca de afeto. E aí a gente fica ali, né? Só na necessidade dele. Se ele quiser oferecer, estamos aceitando. Isso é justo? Isso é justo pra gente? É isso que vai deixar você contente? Não, porque a mulher pombo, por ter apenas migalhas desse afeto, por ter apenas migalhas de atenção, ela vai ficar sempre insatisfeita. Porque ela não vai ficar saciada. Aí o que vai fazer? Aí novamente você vai lá, vai oferecer sexo novamente para esse cara, para ter um momento de conexão, para ter um momento de carinho, para ele te dizer aquelas coisas que ele te dizia no começo. E aí novamente acaba o sexo. O que vai acontecer? Você vai ficar novamente insatisfeita. Aí vira um ciclo isso aí. Aí começa a comprometer até o quê? Começa a comprometer o seu desejo sexual. Eu ter relação para ser daquele jeito, depois ele deitar, virar pro lado e dormir, né? Dá até vontade de não querer mais. Eu não quero mais não, eu me viro sozinha. Ou então me viro com outro. A gente vai chegar nessa história, tá? A gente hoje vai falar um pouquinho disso aí, o que leva a uma traição. Então, gente, ontem eu vi, depois que eu tive aqui a live com vocês, eu vi que várias mulheres, eu mandei lá nos stories, várias mulheres têm problema em vários pilares. E o que eu falei ontem aqui pra vocês? Quando você tem problema em um pilar, dá pra aguentar, dá pra fazer uma manutenção ali e ir levando esse relacionamento, dá pra ajeitar. Mas quando você tem problema em mais de um pilar, o amor estar em risco, o relacionamento estar em risco. E quando esse relacionamento está em risco, você tá deixando aí a deriva tudo que você desejou, tudo que você construiu. Às vezes nesse relacionamento já tem filhos, né? E nada mais destruidor para uma criança que ver os pais se separando. Tudo bem, Elaine, não dá para ficar vendo os pais brigando, mas eu não tô falando de um lar que tenha briga, que tenha discussão. Eu tô falando de um lar saudável, de um lar harmonioso. Oi, meu bem, tá aqui. De um lar harmonioso, de um lar que a família seja acolhida, que você seja referência de felicidade para os seus filhos. E aí, de repente, tudo isso vai acabar? Como assim? Eu não me casei para me separar. Não me casei para me separar. Hoje a estatística de divórcio no Brasil são mais de 77 mil divórcios por ano. Sabe que esse número, gente? 77 mil divórcios por ano. Tem gente separando. Então, assim, a gente escolhe a pessoa que quer passar o resto. Pelo menos é assim que eu entendo. Minha parte quero em dinheiro. O pessoal do TikTok é meio doido. A gente casa pra ficar casado, pra continuar casado. Não é pra poder separar. Então, todo o seu investimento de tempo, de sentimento, a sua família, tudo ali faz parte de uma ideologia, de uma filosofia, de uma necessidade emocional sua, que se você não cuida, se você não faz a manutenção, vai cair tudo. O problema do relacionamento, muitas vezes,
é a pontinha do iceberg. Sabe quando o Titanic lá bateu no iceberg? Ele viu a ponta do iceberg. Mas o que derrubou o Titanic, o que fez o Titanic afundar, estava lá embaixo. Foi a parte do iceberg que comeu lá embaixo o navio, que foi onde começou a entrar a água. E às vezes isso acontece no relacionamento. Muitas vezes o pilar sexual começa a se comprometer, né? Não tem mais vontade de ter relação sexual, não tem mais desejo pelo marido, ou então a relação está ruim, ele não se empenha em te dar prazer, ele não se empenha a fazer você se sentir desejada, ele não se empenha e você também não quer se empenhar, e aí a qualidade sexual começa a cair. Só que é o que a gente primeiro enxerga, a qualidade sexual ali, ó, é a ponta do iceberg. Você resolver todos os pilares que estão comprometidos, não é uma coisa fácil, tá? É uma coisa muito difícil. E eu posso falar com muita propriedade para vocês, principalmente quem já tá me seguindo há um tempo, que tá lá nos stories. Vocês sabem minhas histórias, até vou contar um pouco aqui para quem nunca ouviu. Mas assim, fazer tudo isso sozinha, reconhecer isso, onde está o problema sozinha, não é fácil. Eu levei muita cacetada. Eu vi meu relacionamento acabar. Na verdade, ele chegou a um estado que não dava mais para salvar. E hoje estou aqui, com esse homem dedicado, empenhado, exercendo o seu papel de homem, de provedor, de protetor dentro do lar. Então, você tem um problema no relacionamento, muitas vezes é a pontinha do iceberg. O que está causando esse problema é onde você tem que resolver. E muitas vezes existem caminhos ocultos para você resolver. Vou dar um exemplo. Quando eu postei o vídeo aqui no TikTok que eu falei, que existem três coisas que o homem gosta dentro do relacionamento, que faz ele feliz. Eu falei lá, e lá aqui no TikTok a gente sabe que é assim, né? As pessoas não gostam de ouvir isso. E aí começa a falar, você é lanche do marido, não sei o que do marido. Cara, ninguém gosta de ouvir a verdade, mas os homens também têm necessidade dentro do relacionamento. Elaine, mas ele quer que a gente seja mãe dele. Se ele tá querendo que você seja mãe dele, é porque você está se comportando como mãe. É o seu posicionamento, é a sua postura dentro desse relacionamento que vai fazer o direcionamento dessa relação. Eu canso de dizer pra vocês, o relacionamento que você quer, o relacionamento que você deseja, ele já existe. Só que você tem que colocar a mão na massa. Tá tudo aí dentro de você pra você resolver. Você tem essa capacidade. No momento que você escolheu viver com esse homem, você tem essa capacidade. No momento que você resolveu viver com ele, principalmente porque ama, você tem essa capacidade de reconstruir esse relacionamento da maneira que você quiser. Na maneira que você desejar. Por exemplo, eu não falei isso? Aí eu botei assim, que os homens gostam de lealdade, de suporte, de molhar o biscoito. Só que eles gostam de outras coisas também. Só que para ele é muito mais fácil entender o relacionamento dessa maneira, porque nós, mulheres e homens, entendemos o relacionamento de maneiras diferentes. A relação, você entende de maneira... E quando ele tem outra? Se ele tem outra, Edna, é porque você permitiu que essa pessoa entrasse na relação de vocês. Justamente falhando nesse posicionamento, nessa postura. Fica aqui que eu vou te explicar. Então, assim, existem caminhos ocultos para você solucionar o problema no seu relacionamento que parece mágica. Ontem eu falei para vocês que o homem, ele entende amor e entende os conflitos da relação de maneira diferente da mulher. Por quê? Porque ele teve uma bagagem diferente, ele teve uma educação diferente, ele tem valores diferentes do seu, e a forma como o amor entrou na vida dele, como o amor foi nutrido na vida dele, foi diferente da sua. E aí eu falei do livro do Gary Chapman, que ele justamente fala sobre isso. A forma como você entende ser amada, de repente não é a forma que o seu parceiro demonstra amor. E aí, criatura, você fica aí achando que ele não te ama, que ele não se esforça, que ele não se empenha. De repente a forma que ele
que ele tá te dizendo que te ama é diferente do que você quer ouvir. Vocês entendem? Então, assim, por exemplo, dentro desse processo que existem caminhos ocultos para você resolver esse relacionamento, uma dessas formas é você entender como esse homem entende o amor. Como esse homem foi nutrido. Como esse homem entende os conflitos. Se você entende isso, como esse homem entende isso, e você passa a nutrir essa necessidade dele, você passa a nutrir essa falta muitas vezes que existe na vida dele, ele vai agir com você da mesma maneira pelo simples fato da reciprocidade. Anota isso. A reciprocidade é a ferramenta mágica da sua relação. Quando eu falei para vocês que existe uma forma quase que mágica para esse homem começar a mudar, é através da reciprocidade. Você consegue fazer com que ele queira, deseje fazer você feliz quando você reconhece quais são as necessidades emocionais dele, principalmente as necessidades emocionais primárias, e nutre. Vamos dar um exemplo. Não sei quem estava aqui ontem, mas vocês devem ter visto lá nos meus stories, quando eu falei pro loirão, já falei pra você que eu te amo hoje? E aí o loirão falou assim, eu falo assim que ele tá aqui do lado. Aí ele falou assim, tem tempo que você não fala isso. Mas por que ele me disse isso? Porque ele gosta de ouvir. Tem pessoas que gostam de ouvir que é amado. Tem pessoas que gostam de ouvir elogios. Tem pessoas que gostam de ouvir um bom incentivo, palavras positivas. Só que dentro do relacionamento a gente se perde nisso. A gente acha que depois que não tá casada, que conquistou, acabou. Não precisa ser gentil, não precisa ser leve, não precisa ser branda, agora é só cacetada. Então a reciprocidade é a chave para você ter o homem mais atencioso, mais querido, mais amável. Ah, Elaine, mas eu já fiz de tudo. Você está fazendo da maneira errada. Porque descobrir isso sozinha é mais difícil mesmo. Eu falo por experiência própria. É mais difícil. Você está fazendo da maneira errada. Olha só. Existem outros caminhos para a gente fazer isso. Existem outras maneiras para a gente fazer isso. Mas vai depender muito de quantos pilares do seu relacionamento está comprometido. Obrigada, Jaqueline. Quantos pilares do seu relacionamento está degradado? Tem situações que você, como eu falei ontem, você vai precisar derrubar todos os pilares e reconstruir esse relacionamento. Reconstruir os seus valores. Reconstruir as suas crenças. Porque muitas vezes você traz para essa relação crenças e valores de pessoas que você considera bem-sucedida no relacionamento, mas você não sabe o que está se passando por ali. Conselhos de mãe, conselho de amiga, mas não é. A sua necessidade é a sua necessidade. A gente até brinca falando que relacionamento é tudo igual, mas não é. Existem necessidades específicas. Existem necessidades que você tem que olhar para você e fazer um trabalho de autoconhecimento muito mais forte. Entende? Agora, só um pouquinho que faltou a voz aqui. Enquanto eu bebo água, desce like nessa live aqui, chama mais pessoas para vir, para poder o Instagram entender que isso aqui é importante, que o TikTok entender que isso aqui é importante, onde que a gente está conversando, porque hoje eu vou falar mais coisas para vocês, tá? E aí você pode estar perguntando assim, Elaine, mas eu já tentei de tudo. Ele que não quer, mas ele continua na relação. E se ele não quiser? Se ele não quiser mudar? Se ele não quiser se empenhar? Se ele não quiser fazer pra gente melhorar, se eu tô ali batalhando, tentando e eu vejo que ele não quer. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Pode existir o fracasso. O fracasso existe, né, gente? O fracasso, ele existe. Mas a nossa melhor arma é a nossa persistência.
a nossa determinação. Se você está determinada a salvar esse casamento, se você está determinada, empenhada a salvar esse casamento, essa é a sua melhor arma. É com elas que você vai tentar reconstruir esse relacionamento. Com empenho, com determinação, você ali vai conseguir construir esse casamento. Mas tem horas que, na verdade, tem que desistir mesmo, porque não dá mais. Mas será que você sabe a hora certa de fazer isso? Será que você sabe que é a hora de desistir? Ou você está abandonando o barco? Será que você realmente está cansada? Ou você está usando o plano errado, a estratégia errada? Porque tem isso. Às vezes você está dando murro em ponta de faca, fazendo ali a mesma coisa, mantendo ali a mesma estratégia, achando que aquela verdade absoluta que você acredita é o melhor para o seu relacionamento. E na verdade não. Porque você não conhece todos os caminhos. Ninguém conhece todos os caminhos. Mas quanto mais estratégias você tiver conhecimento, aí sim. Aí você pode encurtar, usar os atalhos para você ter um relacionamento mais duradouro, mais saudável. E existe também uma questão. Às vezes você está usando uma estratégia assim, ó. Eu faço, mas ele não melhora. Eu faço, mas ele não faz de volta. E aí vive um relacionamento de cobrança. Ah, se eu faço, ele tem que fazer. E às vezes não é da personalidade dele, não é fácil para ele fazer algumas coisas que para você é mais fácil. E aí esse relacionamento de cobrança acaba pesando a relação, deixando a relação densa. E aí o que é que ele faz? Novamente, ele tem estratégia de fuga, porque ninguém quer ficar sendo cobrado. Isso é muito chato. DR é uma coisa insuportável. E mulher adora fazer DR. A mulher adora ficar querendo discutir a relação, querendo saber o que está acontecendo. E tem coisas que não precisam ser ditas. Você tá na sua cara e você não... Mas você quer que ele diga. Você quer que ele diga. Você quer que ele fale pra você que... Às vezes nem ele sabe. Vocês têm valores, têm bagagens diferentes. Vocês têm histórias, têm dores diferentes. Às vezes, ele até teve a vida dele lá... de uma decepção amorosa, e ele se fechou, e você quer que esse homem seja um homem romântico, que fale que te ama, que seja gentil. Olha, para ele ser gentil, ele tem que viver muita gentileza dentro do relacionamento dele. E quem tem, cá pra nós, quem tem mais facilidade para ser gentil? O homem ou a mulher? Sério, vamos de natureza aqui. É a mulher. Você fala, ai, mas homem também tem que ter. Ai, homem tem que ter um monte de coisa, querida. Homem tem que ter um monte de coisa. Só que não é assim. A realidade não é essa. E aí? Vai jogar tudo pra cima? Vai trocar por outro? A gente troca por outro namorado, ficante, pega, a gente troca. Mas marido, quando a gente escolhe, por isso que é uma decisão muito séria. Marido, quando a gente escolhe viver junto, é que é mesmo. Porque muitas vezes você já até formou família. E se você tem filho na relação, você tem mais responsabilidade em ser mais empenhada. Você tem que tirar sangue dos olhos aí, ó, pra poder realmente reconstruir essa relação. Você é responsável pela vida e felicidade de novas pessoas, novas famílias. Porque o seu filho vai crescer, a sua filha vai crescer, vai formar nova família e ela vai aprender o que vinha em casa. Se você for uma mulher chorosa, reclamona, que fica brigando com o marido o tempo todo, o que é que seus filhos vão ter como referência de relacionamento? Então, se você não quer, se você está achando pesado fazer isso por ele, faça pelos seus filhos. Cabe a nós, mães, ensinar nossos filhos a serem gentil. Aí podemos sim ter homens gentis, pois antigamente eles não aprenderam. Cara, aprenderam. A gente não é a melhor mulher do mundo. A gente tem essa sensação, né? Que a nova geração de mulheres é melhor que a geração anterior. E não! O que acontece é justamente
justamente ao contrário. Hoje em dia as mulheres, elas estão muito revoltadas. Elas não querem saber, não. Tá ruim, vou separar, vou divorciar, vou pegar outro. Não, o relacionamento tá descartável. Não são as outras mulheres que não ensinaram. É vocês, nós, que estamos mais intolerantes. A gente tem responsabilidade sobre os nossos filhos, sim, mas nossas filhas também. Aqui, se não procurar para conversar, fica sem discutir. A questão muitos dias, a solução dele é sair fora. Geralmente o homem faz isso, ele ameaça você, ele vai usar essa estratégia. Vou deixar ela com medo, vou deixar ela achando que eu vou embora, que eu vou ficar com outra mulher. E aí você cede. Você cede porque você não quer ficar sem ele. Ou então fica birrenta aí, ele acaba cedendo ali para poder ter sexo. E aí os problemas... Não, vocês têm que resolver as questões. Você tá vendo como é difícil a situação? É difícil. É difícil porque a gente tem que ter estratégia para conversar com um homem desse. A gente tem que ter uma estratégia para conversar com um homem que não gosta de conversar. A gente tem que ter estratégia para conversar com um homem que é grosseiro. Porque muitas de vocês me falam assim, ai, mas o meu é um grosseirão. Mas ele sempre foi. Ele sempre foi grosseirão. Só que você, filha de Deus, lá atrás, tava tão, romântica com essa coisa de casar, que casou com um homem grosseirão, mesmo enxergando e fingindo que não estava vendo. Fingindo que não estava vendo. Minha vida é uma ameaça constante. Porque ele já sabe o seu ponto fraco. Vocês sabem da história de Zumira, né? Vocês conhecem Zumira. Zumira é minha madrinha que faleceu. Zumira. A Azul, ela falava uma coisa pra mim que era bem legal. E ela sempre me dizia isso quando era pra eu mudar minha postura. Boi, e ela era bem assim, humilde. A Zumira, ela não sabia ler nem escrever. E ela falava assim, boi, minha filha, boi sabe exatamente onde que quebra a cerca. Porque ela era do interior da Bahia, né? Então... esses termos eram usados muito lá. Sabe onde quebra a cerca? O que ela queria dizer com isso? Porque quando o boi quer fugir do cercado, ele se bate na cerca, ele vai lá e tenta bater a cabeça na cerca para poder sair daquela situação. O boi vai bater a cabeça onde a madeira é forte? Ele vai tentar ali quebrar onde a madeira é forte? Não! Ele sabe onde quebra a cerca. Ele vai bater aonde a madeira tá frágil. Não onde tá forte. Para ele ter a chance de escapar. Então, quando ele fala para você que vai sair, que vai embora, que vive te ameaçando, é porque você é frágil. Você mostra isso para ele. Aonde você tá frágil. Você entendeu? Então, não é tão fácil como vocês pensam ter esse tipo de valores ali, entender os valores dele, entender a cultura dele. Imagina eu e o loirão, né? Eu sou baiana, o loirão é curitibano, aqui é uma outra educação, ele é 19 anos mais velho do que eu, então já tem um outro pilar aí, que é de diferentes orientações, né? É uma diferença boa aí de orientações, diferente cultura. Então a gente teve que ajustar muita coisa para poder dar certo. Porque o que eu entendia de relacionamento era muito diferente do que ele entendia. Eu demorei para entender como que ele pensava sobre relacionamento. Demorei tanto que a gente quase terminou. Foi por Deus, sei lá o que aconteceu. E aí, nessa época, vocês sabem da minha história, nessa época eu já estava vindo estudando sobre relacionamento, porque eu queria melhorar. Não tinha esse negócio aqui, gente. Não tinha esse negócio aqui, ó, de informação disponível o tempo todo. Não tinha. Agora que tem, eu vi falando aqui que se tivesse uma eu, lá no meu tempo, onde eu tava passando um perrengue, eu ia grudar em mim. Porque aqui tá fácil o acesso à informação. E aí, para eu poder viver essa situação, eu tomei muita cacetada. Então, assim, não é uma coisa que você vai... eu já sei o que é. Eu acho que é comunicação.
Às vezes o problema da comunicação é a ponta do iceberg, porque não é só saber qual é o pilar, é saber como vai consertar. Não é como vocês pensam assim, ai, que eu vou usar uma estratégia apenas, se não consertar eu desisto. Aí que está. Na primeira tentativa vocês já estão desistindo. O casamento, né, o investimento no casamento, ele tem que ser diário. Eu falo isso pra vocês. Vocês investem na aparência, em roupa, em casa, em carro. Investe tempo, investe dinheiro, investe dedicação. Mas no relacionamento não. Tem preguiça, tem fadiga. O investimento no relacionamento precisa ser diário. Se você não estiver determinada a salvar esse relacionamento, ele vai acabar. E se não acabar, você vai levar um par de chifre, querida. E se você não tiver como, de repente, se manter, ou então, sabe, tem uma dependência emocional desse cara, você vai ficar nesse relacionamento amargando essa traição. Porque também tem outra coisa, né? Tem essa ideia. Essa ideia de que traição é algo que existe na relação. Vocês têm uma noção? Quando eu me casei com o Leirão, o meu irmão me disse isso. Todo homem trai. O que vocês acham? Todo homem trai? Quem acha que todo homem trai, fala eu acho. Quem não acha que todo homem trai, fala não acho. Porque até homem fala que acha. Todo homem trai pra vocês? Todo homem trai? Não acho. Não acho. Não acho. Agora, não pergunta isso pro seu marido, mas pergunta pra outro homem. Eles falam isso. Todo homem trai. Todo homem trai. Se não traiu, vai trair. Isso nada mais é que um paradigma e um rótulo, né? Que todo homem trai. E eu vou falar uma coisinha pra vocês. Não é que todo homem, nem todo homem que trai. A maioria dos homens traem. Porque a maioria das mulheres se comportam de uma maneira que o homem não vai fazer outra coisa a não ser repetir comportamento de outros. Se você é uma mulher que nem todas as mulheres que você conhece de casamento, mulher chata, mulher reclamona, mulher pegajosa, mulher ciumenta, mulher insegura. Se você tem um comportamento repetitivo e o seu casamento repete os comportamentos dos relacionamentos que você conhece, ele vai ver que você também é uma mulher igual a todas, que casamento é igual a todos. E aí ele vai repetir comportamento, porque casamento é isso. Então, presta bem atenção no que eu vou te falar. Se você quer que o seu marido seja exceção, você tem a responsabilidade de ser exceção. Você tem que ser exceção. Você não tem que se comportar que nem uma esposa pombo. Você não tem que se comportar que nem esposa de padrão de casamento. Você tem que ser uma mulher diferenciada. Você tem que ser uma mulher que atrai. Você tem que ser uma mulher branda. Você tem que ser uma mulher suporte. Você tem que ser uma mulher que realmente um homem não queira usar estratégia de fuga. Não queira sair para procurar um lugar mais leve para pensar, que sair para poder se divertir porque não consegue ter um papo com você que não seja briga. Você tem que ser uma esposa exceção. Você tem que ser uma esposa amante. Falando nisso, falando na esposa amante, porque uma esposa amante tem essas características. Amanhã tem live. E amanhã é minha última live, porque no final da live de amanhã eu vou abrir minhas inscrições do curso Esposa Amante, que é onde eu trabalho cada pilar.
É onde eu mostro como você conquistar essas características. Como você deixar de ser pombo e passar a ser uma mulher águia. Que enxerga, que é estratégica, que não aceita menos que um banquete na sua vida, que não quer ficar se saciando com migalhas de afeto, que não quer ficar se saciando com migalhas de atenção. Você quer banquete porque você deseja e porque você merece. Mas não é só porque você quer. É porque você sabe o que fazer para esse homem não pensar em mais nada, a não ser fazer você feliz. Porque sim. Já falei para vocês, a mágica, uma das ferramentas que a gente vai utilizar é a reciprocidade. E você começa a ver esse homem mudar, não porque você quer, não porque você é uma menininha birrenta, não porque você tá batendo o pezinho, não porque você é uma padrãozinha que fica fazendo tudo que as outras mulheres ficam fazendo, mas porque ele quer, porque você é uma pessoa que atrai, porque ele quer ficar do seu lado, porque ele te deseja. Ele quer levar você pra cama sim, porque é muito bom ficar lá com você. Ele quer levar você para um restaurante. Ele quer sair com você e com as crianças. Ele faz questão de largar o seu celular para olhar no seu olho, porque você faz bem para ele. Porque você é leve na vida dele. Porque você é a melhor companhia dele. Porque ele quer viver com você pro resto da vida. Ah, Elaine, ele não é esse homem. Você e suas crenças que acreditam nisso. Você já colocou ele num pacote com rótulo aí que ele não merece uma mulher boa. Como é que você quer ter um homem bom? Se você continua fazendo as mesmas coisas. É lógico. Se você está fazendo as mesmas coisas, o comportamento não vai mudar. Você vai continuar tendo esse mesmo resultado. Você tem as soluções. E a gente trabalha isso através da autorresponsabilidade. Eu canso de dizer e vou dizer todos os dias. O relacionamento que você quer está aí dentro. Porque a mulher é o pescoço do relacionamento. A mulher é a sábia dessa relação. Ela que tem inteligência emocional. E quando eu falo que você é o pescoço, você entenda aqui. É você que direciona a cabeça, que é o marido, para onde você desejar. Ah, Elaine, que pensamento mais machista. Não. Esse pensamento é até bíblico. Tem até na Bíblia isso. Só que a gente acha que a Bíblia é machista e que não dá certo. Cara, eu teimei também. Minha mãe é evangélica, eu fui contra o que tava ali, porque ali também tem um monte de informação boa, tá? Eu fui contra o que tá ali, tomei no copinho. Homem sem caráter trai. Não. A traição é um sintoma. Um sintoma que seu relacionamento tá uma merda. Um sintoma que relacionamento está uma porcaria. Um sintoma que você não consegue deixar ele perto de você. Ah, eu sou culpada? 50% aí é responsabilidade sua. 50%. Só que você quer que ele faça tudo pelo relacionamento. Porque ele tem que fazer. Porque eu sou uma boa esposa. Querida, acorda, Alice, pra vida. Sai desse pedestal que você está se colocando, porque não é bem assim. Se você for realmente uma boa esposa, esse homem vai querer ficar do seu lado. Esse homem vai querer ficar com você. E não tô falando só uma boa esposa, ai, recatada e do lar, não. Porque eu não sou assim, tá? Eu não sou recatada e do lar. Aliás, vocês estão vendo meu temperamento aqui. Mas como fazer isso sem ser chata, sem cobranças? Porque às vezes, mesmo fazendo, a pessoa não faz. Porque você está habituada a fazer querendo a troca imediata. Porque você pensa no relacionamento instantâneo. Você não está pensando no seu relacionamento duradouro. Você está pensando no seu relacionamento instantâneo. E é a convivência. Você convive com um bom relacionamento, você passa a se comportar melhor. Que eu falo que é a lei da reciprocidade. Engraçado o meu jeito de falar. Ah, você não viu nada, meu bem. Quando eu dou piti aqui, você não viu, foi nada.
Então não adianta você querer colocar culpinha no seu marido, não. Se o relacionamento está ruim, a culpa também é sua. É difícil ouvir isso, Elaine? Ai, é difícil. Eu bem sei. Eu bem sei que é difícil ouvir, porque eu já passei por todos esses perrengues aí que vocês estão passando. Não acredita? Ah, me segue lá nos stories do Instagram. Vai lá no plano das fifis, hein, Beth que é do clã aí. Eu já passei por cada perrengue que 90% das mulheres que estão nessa live já teriam caído fora. E como é que você ficou assim, Elaine? Porque eu amo. Porque o amor pelo meu marido, o amor pela minha família, ele é prioridade. Ele está acima de tudo. E por isso, por eu amar, eu resolvi agir com o amor. Porque, como eu falei ontem, o amor, antes de ser uma emoção, ele é uma ação. E você escolhe. Você escolhe amar. Só que se você escolher ficar fazendo birrinha, batendo o pé no chão, você acha que isso vai resolver? Sabe, quer que eu te diga onde isso vai acabar? Eu vou te dizer, meu amor. Você quer que eu te diga onde é que isso vai acabar? Na sua separação. E se não for separação, no seu chifre. Você não vai conseguir entrar em casa de tanta gaia que você vai levar e vai ter que comer calada porque você não tem coragem o suficiente para tomar sua vida de volta. Porque se você tivesse, você já estava agindo. Você não estava esperando a ação. Quer esperar? Espere deitada. Você vai ver o que vai acontecer. Agora, uma esposa amante, ela não age assim. Uma esposa amante, ela é estratégica. Como eu falei, visão de águia. Ela olha lá na frente. A águia não fica aqui, olhando pro chão, esperando a comidinha. Não. Ela olha, ela roda. Ela vê o que está acontecendo. Ela vê se está disputando o banquete dela. Ela vê se o banquete dela realmente está disponível. Ela é estratégica. E no momento certo, ela age. Ela é certeira. Vai ver Animal Planet, vai ver como a águia age. Ela é certeira. Assim age uma esposa amante. A esposa amante é certeira. Ela é cirúrgica. Ela tá aqui, ó, tá rindo, tá achando tudo maravilhoso. Ela tá pensando. Usa as palavras bem posicionada. Usa o tom de voz no tom certo, no volume certo. Não é histérica, louca, que tudo perde o equilíbrio. Tá sempre com confusão, sempre com conflito. Não, com medida. Pensando ali que vai ter o momento certo para agir, o momento certo para falar, o momento certo para se conectar com esse homem. Tem mulher que acha que homem é de ferro, chega em casa cansado, estressado do trabalho e ele despeja um monte de problema. Aí sai, briga, tudo e tem um momento certo para falar, mas com jeito não. Homem falando aqui, tá? Não fui eu. Nem paguei pra ele falar aqui. E é verdade. Elaine, mas a mulher também chega do trabalho. Sim. E por que você tem que descontar as suas insatisfações de vida no colo dele? E se de repente você esperar esse homem chegar, ele tomar banho, você também, jantarem juntos, perguntar antes de falar, ouvir antes de falar. O que ele está sentindo? Como é que foi o dia dele? Se ele está precisando de ajuda com alguma coisa, ser o suporte. A gente vai comer calada? Você vai ter um momento para falar. É estratégia. Inteligência emocional. Mas a gente tem escolhas nessa vida, não tem? A gente não, se vai plantar semente de amora, não vai colher melancia. A gente sabe o que planta e vai, a gente às vezes nem sabe o que plantou, mas a colheita é certa. Aqui é ele quem despeja o dia em mim, mas sirvo de ouvido, porque ele confia em você. Ele confia que ele vai ter um ouvido ali para aguentar as dores dele. Se isso está te incomodando, você fala, meu bem, só um pouquinho. Deixa eu tomar um banho, deixa eu relaxar um pouquinho e eu vou fazer questão de ouvir você. Ouvir o que aconteceu, só um pouquinho.
eu duvido que ele não espere. Aprendi que falar na hora da refeição e na cama não vale a pena. Sim, Beth. Não, porque isso não é conversa, isso é diálogo. Ou isso não é diálogo, isso é conversa. A gente não tem que disputar a atenção do marido com o sono. A gente não tem que disputar a atenção do marido com a fome. A gente não tem que disputar a atenção do marido com nada. Existe o momento certo para conversar. Existe a técnica certa para você colocar, para você conseguir ter um objetivo com aquela conversa. Eu vou falar para vocês, vocês gostam de ladainha, que gostam de DR longa, uma boa conversa para conseguir o que vocês querem não deve passar mais do que 5 minutos. Como assim, Elaine? Eu não consigo falar em 5 minutos. Pois é, porque você aprendeu a falar e nunca ouvi. Então, com a estratégia certa, você sabe colocar ali as suas palavras no momento certo. Mulher águia. Beleza, meus amores? Então, o que a gente pode levar de hoje? Qual é o instrumento mágico, Elaine, para poder esse homem voltar a dar atenção para você? Para esse homem querer ficar com você? A reciprocidade. E como trabalhar a reciprocidade no meu relacionamento? Aí vai depender de que pilar a gente está conversando. Vai depender também de uma coisa chamada perfil sexual. Como assim, Elaine? Digamos que você está passando aí por um problema, como a traição, como a gente falou aqui. A gente tem que entender qual é o perfil sexual desse homem para saber exatamente como agir. Estou assim. Não entendi. Estou assim como? Eu falei tanta coisa aqui, né? Quando você é ouvido, mas não tem ouvidos para te ouvir, quando a pessoa não dá moral para o que você pensa, você tem que falar da maneira certa. Você tem que criar o momento para falar. Se você é ou de ouvir, você é muito sábia. Porque quando você está ouvindo, você está tendo ali noção do que está acontecendo. Quando a Bíblia diz que sua esposa está em primeiro lugar, mas ele coloca parentes em primeiro lugar. Olha, a Bíblia diz muitas coisas que muitas mulheres também não cumprem. Eu não estou falando de Bíblia, a gente não vai entrar em questão religiosa aqui. É porque eu falei somente uma frase da Bíblia. A gente não vai entrar em questão religiosa aqui. Tá? Porque muitas pessoas interpretam totalmente errado a palavra da Bíblia. Então a gente não vai entrar nessa questão porque não é o meu objetivo nessa live. O meu objetivo aqui é o seu relacionamento e a gente cria estratégia para resolver. Eu começo a chorar quando falo, porque você está sobrecarregada emocionalmente, Dé. Então o seu marido não é seu terapeuta. Você entende? Não vai ser com ele que você vai acabar de chorar, porque se você quer um objetivo de conversa com ele, de diálogo, de solução com ele, chorando não vai conseguir, porque ele vai ficar de saco cheio de toda hora que vai conversar com você, você tá chorando. Você tem que sim procurar outras estratégias para poder liberar essas emoções aí, para não se mostrar tão frágil. Beleza? Bem, amanhã a gente vai falar como você vai criar esse caminho. Que estratégia você vai seguir no seu relacionamento. O que você precisa fazer para se tornar uma esposa amante. Amanhã também vai abrir o carrinho do meu curso Esposa Amante, que na verdade é uma mentoria. Amanhã eu vou mostrar para vocês o que a gente pode fazer juntas. Isso é real. Hoje choro com a minha terapeuta e com ele já sei me controlar. Olha lá, Amanda. Seu marido não é seu terapeuta. E quando sua terapeuta fala que ele não me ama, troque de terapeuta, ela é doente. Troque de terapeuta, ela não tem condições nenhuma de dizer isso pra você. Às vezes ele fala do seu trabalho, eu não entendo nada, mas escuto. Ela é costureira, eu sou da dor, mas tenho paciência em prestar atenção, porque é da natureza da mulher falar um pouquinho mais. Não, querido, você tá sendo bem brando, né? A mulher fala por todas as bocas, fala pelos cotovelos. Só que a mulher tá aprendendo a ficar mais contida. A mulher tá aprendendo a lá ouvir mais. Principalmente as mulheres que estão aqui no perfil, que a gente anda conversando, anda dando uns tapas aí em vocês. A gente tem 2 orelhas e uma boca. Então, anatomicamente, você sabe o que fazer com o seu corpo. Só que você quer quebrar a regra.
Você quer falar mais e ouvir menos. Exatamente, ó. Aí você troca de terapeuta, um profissional de psicologia não pode fazer isso. Não pode mesmo. Aqui conversamos muito e não vejo a hora passar, tá vendo? A Kelly deve ser amiga do marido dela. Ela deve ter muita intimidade com o marido dela. Ela deve ser a melhor pessoa para ele, para conversar, para desabafar. Eu aposto que quando ela está com um problema, ela também se sente segura para conversar com ele. Quer natureza mais linda do que essa? De você ter seu marido como seu melhor amigo? Porque no final das contas, lá quando vocês estiverem velhinhos, o que sobra? Vai ter sexo? Vai ter a companhia? Vai ter o parceiro? Vai ter a lealdade? Vai ter a missão? Vai ter o propósito do casamento? Então vocês têm que cultivar agora. Só que vocês são imediatistas, querem resultado logo. É agora, mulher. É agora. Preciso levar uns tapas mesmo. A live vai ficar salva até amanhã. Porque depois vai ficar salva apenas para as minhas alunas. Tá? Só minhas alunas vão ter, vai ter esse conteúdo. Gostei da conversa aqui e é bom trocar as ideias. Olha lá. Para mim, ele é meu melhor amigo, meu confidente. Terapeuta te ajuda a saber entender como você vê as coisas. Não pode diagnosticar o outro, mas que ela não acompanha. Exatamente. Nem que ela não pode nem acompanhar, na verdade. Às vezes, a correria da vida não percebemos algumas atitudes tão deletérias e ao mesmo tempo óbvias que fazem toda a diferença. Exatamente. A gente vai consumindo essa relação diariamente também. Então, o objetivo aqui é ensinar você a renovar essa relação diariamente. Adorei, Cláudio de São Paulo. Aí, os meninos estão tudo concordando com o que eu tô falando aqui. Claro, Elane, eles querem uma recatada do lar e vocês querem um príncipe apaixonado. Então, vamos aí. Vamos fazer essa troca. Quando eu entendi isso, meu príncipe apaixonado surgiu. Tá ali sentado, esperando acabar a live. Por quê? Porque ele quer dormir junto comigo. Deixa eu ver se dá pra ver. Olha lá. Ele quer dormir junto comigo. Antes era assim? Não é. Ele ia até dormir rápido para evitar a DR. Vocês entenderam? Bem, amanhã nós temos um encontro aqui. E vocês têm a função. Trazer mais mulher para essa live. Porque amanhã eu quero dar realmente uma moral aqui para vocês. Eu quero contar para vocês os caminhos que vocês irão conseguir. Que irão seguir para conseguir conquistar um relacionamento desse. Para conseguir desabrochar esse príncipe aí que você quer no seu relacionamento. Meninas, eu ganhei na Mega Sena. Conheci meu marido no Tinder. E ele é um lorde. Somos grandes amigos. Tudo é bom. É claro que às vezes tem perrengue. Mas graças a Deus, nosso casamento é muito saudável. Deus abençoe, meu bem. Você é uma mulher fantástica. Obrigada por toda a informação que você tem dado pra gente. Isso aqui é troca. Troca justa. Lembra que eu falo? É troca. E a troca de vocês amanhã é mandar o link de inscrição da live para mais mulheres possíveis que você conheça. A gente tem que diminuir essa estatística aí. Mais de 77 mil casamentos acabando por ano. Gente, quando eu vi isso, eu fiquei... Credo! Eu jamais quero fazer parte dessa estatística. Você quer fazer parte dessa estatística? Dos divórcios que acontecem por ano? Se você não quer, faça o favor de comparecer na live aqui amanhã. Combinado? Um beijo, meus amores. Obrigada pela presença e até amanhã.